Mais uma vez, boa noite. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês, iniciando a semana para falar de uma temática que eu gosto muito, e por estar de volta a casa, né? Eu fui aluna Sertro da pós-graduação em fisioterapia neurofuncional adulto e infantil e pude compartilhar aí durante o período, né, que durou após, de muita coisa boa, junto à equipe da Sertro, né, que faz a coisa acontecer. Então, nós tivemos aulas maravilhosas, um corpo, né, docente de muita competência, e toda a pós foi assim, de muita valia. É, então, eu estou muito feliz de estar aqui de volta para compartilhar um pouco do meu conhecimento, numa casa que fiz parte e me sinto filha e cria, né? Então, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai discutir um pouquinho, sobre os dispositivos vestíveis, wearables, no contexto das doenças neurológicas, tá? O slide não está em tela cheia? Aqui está. Vamos lá, eu vou tentar compartilhar novamente, tá? Professora, a senhora pode interromper o compartilhamento e compartilhar a tela, em vez de o do Certo, PowerPoint, e compartilhar a tela. ok, certo. Me confirma se deu certo agora. Agora foi. Pronto. Então tá todo mundo vendo agora o slide, né? É só um roteiro para a gente ir se guiando. Ótimo. Então vamos lá. Então, como eu ia falando, nós vamos discutir um pouco sobre os wearables no contexto das doenças neurológicas. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar, né? Dizer que o que eu faço, na verdade, dentro das minhas competências profissionais, né? Eu sou fisioterapeuta formada pela Universidade Estadual da Paraíba. Atualmente, estou aí nas vésperas da minha qualificação do doutorado. Eu sou doutoranda em fisioterapia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sou mestre em Ciência e Tecnologia em Saúde, também pela Universidade Estadual da Paraíba. Sou pós-graduada em fisioterapia neurofuncional adulto e infantil pela Sertro. Eu sou professora na área da fisioterapia neurofuncional do quadro de professores substitutos da Universidade Estadual da Paraíba e sou pesquisadora na área de envelhecimento humano e saúde móvel. Então, esse é um pouquinho do que eu faço. E dentro do que eu faço, eu trabalho com as tecnologias vestíveis. E hoje a gente vai discutir um pouco por que que essa temática vem se tornando tão recorrente, né? As tecnologias, elas vêm se tornando tão recorrentes nas discussões dentro da fisioterapia e por que os dispositivos vestíveis vêm ganhando espaço dentro desse contexto, tá? Pois bem, nós sabemos que nós temos um arcabouço imenso de condições neurológicas a serem investigadas e tratadas, e dentro do escopo, né, da propedêutica neurológica propriamente dita, nós temos uma infinidade de testes, de recursos, de instrumentos, ferramentas que nós podemos utilizar para fazer a nossa avaliação, determinar prognóstico, monitorar a evolução, ter ali um feedback de como está sendo a nossa intervenção junto aos nossos pacientes. E aí, nós temos uma infinidade, né, de recursos para isso. Entretanto, uma das maiores dificuldades que nós temos dentro do contexto de avaliação e monitoramento é que, na maior parte das vezes, nós realizamos essas avaliações dentro de ambientes que nós chamamos de ambientes controlados. Esses ambientes podem ser a sala de um consultório, pode ser a nível hospitalar, lá numa enfermaria, pode ser dentro
de um laboratório, por que não, né? Onde desenvolvemos as nossas pesquisas. Pode ser lá na ponta, né? Pode ser lá ainda na chegada, lá na UBS. Então, todos esses ambientes que eu citei para vocês, nós vamos chamar de ambientes controlados. E o que é que esses ambientes controlados podem interferir na minha avaliação, professora? Então, uma das grandes questões é que, inicialmente, o indivíduo ele tem ciência de que ele está sendo avaliado, e aí ele está atento ao processo. E o outro ponto é que aquela avaliação que nós estamos fazendo ali, aquele recorte no tempo, ele pode não ser sensível para identificar modificações ou então comportamentos que são desenvolvidos dentro do contexto real, ali onde o indivíduo realiza suas atividades de vida diária, por exemplo. Então, partindo desse princípio, nós podemos identificar uma janela de oportunidade para quê? Para que as tecnologias adentrem e elas venham aí a agregar dentro daquilo que a gente já faz dentro da nossa rotina, certo? E aí, eu estou citando para vocês um contexto de avaliação, mas nós também temos os contextos de intervenções, né? E que por vezes nós ficamos limitados diante das limitações que nós temos dentro do próprio serviço, ou da característica do serviço que prestamos, e porque nós também precisamos fazer com que aquele aprendizado que o indivíduo adquire dentro daquele serviço, né, dentro do meu consultório, dentro do meu laboratório, ali na enfermaria, ela precisa transcender aqueles muros. E para isso acontecer, a gente precisa de inovação para conseguir fazer com que a taxa de adesão ao tratamento, os ganhos que o indivíduo teve dentro do serviço, ele possa perdurar e conseguir entrar dentro de um contexto real. E esse é o grande boom nesse sentido das tecnologias, tá? As tecnologias vêm ganhando esse espaço e tem permitido fazer com que aquilo que a gente ganha dentro dos nossos protocolos de fisioterapia, eles possam ser monitorados, além de fazer com que eles possam perdurar muito mais dentro de contextos reais. O fisioterapeuta, eu costumo dizer que o fisioterapeuta que trabalha em domicílio, ele sai ganhando porque ele está inserido dentro do contexto real, né? Então, ele está ali perto, ele consegue identificar barreiras, ele consegue identificar com facilidade o que é um facilitador, ele pode fazer ali um rastreio, né? Um screening do que é útil para ele. Mas ele não mora lá, né? Então, tem outros comportamentos que vão acontecendo ao longo do dia, ao longo dos dias, ao longo do mês, que pode ser monitorado, e nos traz informações importantes e que as tecnologias, nesse sentido, vão nos favorecer bastante. Tá bem? Então, eu vou apresentar a partir de agora para vocês algumas categorias daquilo que nós vamos chamar de dispositivos ou tecnologias vestíveis, comumente chamado de wearables, tá? E quando a gente fala vestível, é no sentido de vestir mesmo. Pode estar inserido em diferentes dispositivos. E esse estar acoplado ao corpo do usuário é que torna essas ferramentas uma grande sacada para nos trazerem informação de valor sobre o contexto de saúde dos indivíduos, tá bom? Então, a partir de agora, eu vou apresentar para vocês algumas categorias de dispositivos vestíveis para vocês verem que podem ir além do que vocês estão pensando, se vai de encontro ao que vocês estão pensando sobre o que seria dispositivo vestível. Então, a primeira categoria de wearables,
Aplicados para o contexto da reabilitação, que eu gostaria de apresentar para vocês, são as vestes inclusivas, tá? As vestes inclusivas, elas vão aí abraçar as necessidades e as vontades de uma população de uma forma ampla e diversificada. E quando a gente fala de forma ampla e diversificada, nós temos que pensar nas características de estética, nós temos que pensar nas categorias, nas características de marketing, nós temos que pensar nas características de representatividade, nós temos que pensar nas características de função, tá? Então, vamos pensar, por exemplo, dentro do contexto da fisioterapia pediátrica, né? As crianças com deficiências têm necessidades específicas, mas alguns estudos mostram que as vestes que elas utilizam, algumas vezes, não são funcionais, não levam em consideração as necessidades específicas daquele usuário, e além disso, elas não expressam aquilo que as crianças são. Ou são vestes que demonstram agregam mais idade do que aparenta ser, ou não são funcionais quando elas têm alguma funcionalidade, certo? Quando exigem, na verdade, uma funcionalidade. Então, vejam aqui alguns exemplos do que são vestes inclusivas e que entram na categoria de tecnologias vestíveis, ok? Uma roupa para acamado, como uma calça como essa, pode facilitar, né, as trocas de fralda, por exemplo. A higienização. Vejam que aqui nós temos um zíper lateral. Então, isso aí vai ajudar a facilitar, né? Esse macacão para idosos com Alzheimer, ele foi projetado com zíper tanto na virilha para facilitar. Tem alguém com o microfone aberto? Tem alguém querendo fazer alguma pergunta? Qualquer coisa vocês podem ir mandando no chat, tá? E no final a gente conversa direitinho. Ou se não tiverem ouvindo e estão querendo avisar, pode falar. Então, é um outro formato, né, de veste inclusiva, que tem aí um zíper traseiro e um zíper na virilha, que vai facilitar tanto a troca, quanto também os momentos de fazer ali as necessidades fisiológicas. Aqui, uma calça para cadeirante que apresenta botões com fechos, né, com fechos magnéticos. Então, vejam que são formas de se adaptar, ou na verdade, de projetar uma veste pensando na funcionalidade. Mas volto a dizer, a grande questão, quer dizer, uma das grandes questões é a expressão, né? Na verdade, é a estética disso tudo. Vejam que tem pessoas que não vão gostar de uma veste na cor preta ou num formato um pouquinho mais largo e não se identificam com aquela peça ali. E por que que isso é uma questão? Porque, às vezes, nós podemos utilizar desse recurso, que é a veste, para dar uma continuidade àquilo que a gente ganha, porque se a gente ganha em nível de função, por exemplo, de membro superior ou de membro inferior, mas a veste que a pessoa utiliza limita o movimento, então veja só que durante o tempo que ela passar utilizando aquela veste, ela vai ter aquela função limitada, certo? Então, esse é um recurso que nós podemos também pensar. E é uma área do design, né, que precisa pensar na inclusão de quem mais vai agregar o serviço de quem projeta uma roupa como essa, que é aquela pessoa que tem a necessidade específica, ok? Então, existe um estudo, é um estudo do Hall, de 2019, que ele desenvolveu uma ferramenta, né, que ele vai chamar de 5F Framework. Ele estrutura em 5 categorias, né, todas iniciadas com a letra F, que vão representar necessidades que devem ser consideradas na implementação de uma veste inclusiva. E aí foi desenvolvido um estudo utilizando esses critérios, e participaram desse estudo tanto crianças
quanto os seus cuidadores. E esse estudo levou em conta esses aspectos, como, por exemplo, o primeiro é o fit, que está relacionado ao ajuste, né? A forma como aquela vestimenta vai se adequar ao corpo do usuário, então levando em conta as necessidades específicas e a própria estrutura corporal da criança, tá? Segundo F é a função. E aí, em relação à função, foi pensado que todas as vestes, elas precisavam permitir, na verdade, uma maior amplitude de movimento de membros superiores para que favorecesse a independência do usuário, ou seja, dessa criança com deficiência que participava desse estudo. O terceiro F, ele está relacionado ao tecido. E aí, a opção determinada por eles era de um tecido macio, né, que oferecesse ali um conforto a quem utilizasse. O quarto F está relacionado aos fechos. E aí, a opção primordial nesse contexto eram os fechos os fechos magnéticos, né? Porque eles facilitam o encaixe e também favorecem a independência nesse sentido. E o último aspecto é o fashion, né? A moda, a estética da vestimenta. Ela levava em consideração todos os protótipos que foram elaborados, levaram em consideração aspectos específicos, necessidades e gostos e preferências do usuário. Então, é interessante da gente pensar que vestimenta é tecnologia e que deve levar em conta as necessidades do usuário numa etapa primordial no desenvolvimento tecnológico, que é um levantamento de requisitos, né? E aí, estar junto de quem vai usar a roupa, nesse caso, é um ponto que deve ser muito discutido ainda, porque isso vai favorecer, na verdade, a inclusão cada vez mais das pessoas com deficiência, bem como favorecer dentro do nosso contexto, dentro do contexto da fisioterapia, que aqueles ganhos que nós temos dentro daquilo que nós propomos, eles possam perdurar por um período a mais, tá bem? Então, vamos pensar que uma veste inclusiva, ela pode favorecer a independência, a expressividade e a autoconfiança daquela pessoa que está ali utilizando, fazendo uso de um recurso que foi pensado para muito além da função, mas também considerando aspectos como a moda, como nada como você está vestido daquilo que ele representa, né? Então, quando a gente veste algo que não está com a nossa cara, aquilo ali não bateu com o meu gosto, a gente às vezes não se sente confortável, né? Tem pessoas que não se incomodam, mas existem pessoas que sim. E existem pessoas com deficiência que também gostam de moda. E aí as vestes inclusivas são um ponto a serem discutidos e que podem ser trabalhados dentro do contexto da fisioterapia também. Uma segunda categoria de wearables aplicados dentro do contexto da reabilitação, essa aqui é uma categoria muito conhecida já por nós, né? Elas já são aí um tipo dessas que eu vou falar, elas já vêm aí sendo trabalhadas há mais de 100 anos, então são velhas conhecidas nossas, tá? Muito úteis e que elas têm ainda muito a melhorar, na verdade, que são as vestes de suporte, ou as também conhecidas vestes terapêuticas, tá? A essência dessas vestes, dessa segunda categoria, é fornecer assistência ao movimento dos usuários, né? Nós temos aqui as vestes de suporte chamada de órteses ortopédicas, né? Que é uma das formas de apresentação dessas vestes de suporte. E aqui do outro lado, vocês podem ver um outro formato que é os dispositivos robóticos,
né? As vestes de suporte ortopédicas, elas vêm aí oferecer, como o próprio nome diz, suporte à articulação, elas vêm minimizar risco de lesão, auxiliar o usuário, né, para que ele consiga desempenhar um movimento. Contudo, apesar de ser aí é, conhecidas nossas, né, sejam as órteses termoplásticas, sejam aquelas em tecido dinâmico, elas ainda não são tão bem quistas pelos usuários, porque algumas delas, elas não são projetadas de uma forma que expressam e representem aquele usuário, volto a dizer. É a mesma questão das vestes inclusivas. Vejam só, um estudo fez um levantamento de que de 9 a 55% dos usuários que tinham ali, dos pacientes que tinham prescrição para fazer uso de uma órtese ortopédica, não usavam a órtese. E a taxa de uso é baixíssima. Então vejam que, apesar de saberem, né, que vai me ajudar a me movimentar, ou vai me ajudar a não ter uma lesão, ainda assim a adesão é baixa, certo? E aí a gente pode pensar, pode ser por conta do material que é usado, pode ser porque o material é muito rígido e me machuca, ou não combina com o meu sapato, não combina com a minha calça, eu gosto de calça justa e não cabe embaixo. Então, são muitos aspectos, tá? Taxa de não uso ainda é muito alta nessa categoria. Apesar de ser bem antiga, né, a gente ainda precisa evoluir bastante dentro do contexto dos dispositivos ortopédicos. Dentro do contexto dos dispositivos robóticos, nós vemos aí, né, de vez em quando eles aparecem em manchetes de jornais e tudo mais. Os dispositivos robóticos, aqui a gente tem um exemplo dos exoesqueletos, eles também vão auxiliar, né, no desenvolvimento de movimento. Tem a categoria daqueles que são considerados dispositivos passivos, certo? E esses dispositivos passivos, eles desempenham movimentos sem a necessidade ali de um manuseio e regulação de carga. E tem aqueles considerados ativos, em que é possível fazer com que você tenha um controle ali do nível de intensidade do movimento ou de ajuste necessário para que aquele movimento seja desempenhado. Vocês vão observar aí na imagem que estes dispositivos, eles têm não quero diminuir, tá parecendo que eu tô botando defeito nos dispositivos, não é isso, tá? Eles são bastante robustos, né? Eles têm aí ganhado espaço e destaque merecido, mas eles ainda são muito robustos, eles ocupam muito espaço. Então, o que é que isso e no que é que isso reflete? Que 17% apenas destes dispositivos são usados em ambientes naturais. A maior parte deles são usados dentro de ambientes controlados. Voltamos àquilo que eu estava falando lá no início, certo? Então, ambientes controlados, consultório, laboratório, e aí dentro do contexto real ainda é difícil de inserir um exoesqueleto, tá? Um dispositivo robótico. E então nós precisamos. Vejam que são recursos que nós conseguimos ganhar enquanto fisioterapeutas, né? Enquanto pensando aí no contexto da reabilitação, eles podem nos auxiliar bastante, mas eles ainda são difíceis de serem inseridos dentro de um contexto real. Então, é uma categoria que nós precisamos ainda discutir bastante para ver de que forma. Até porque, pense, uma outra situação, circunstância que pode repercutir aí na adesão de um exoesqueleto é uma questão assim básica, que é o custo. Né? São recursos que têm um custo elevado, e aí é difícil de você fazer com que o usuário final de fato adquira aquilo para a sua realidade. Então, essa é a segunda categoria. Mas eu vou mostrar para vocês uma possibilidade de baixo custo, chamada de Play Skin Lift, que é
que foi uma veste de suporte que foi projetada, né, dentro do contexto da pediatria, para auxiliar aí os movimentos dos membros superiores. Então, veja aí na imagem, são vestes de suporte que foram projetadas para que no seu interior elas tivessem tubos e dentro desses tubos passassem feixes de elásticos, né? Esses feixes, eles auxiliam na movimentação. Vejam aqui a amplitude sendo adquirida de membro superior, a criança conseguindo atingir um alvo por conta da movimentação possibilitada, né, facilitada pela veste terapêutica, certo? Então, é um recurso que pode ser adaptado para a realidade da criança em específico que você está tratando e que pode ser confeccionada com recursos baratos, certo? E aí, nós temos aqui dois estudos que foram desenvolvidos dentro, que trabalhou a questão da vestimenta, né, da Play Skin Lift. E aí, o que é que se viu, de maneira bem resumida, tá? O que é que se viu dentro desse estudo que se fez uso desse formato de veste de suporte? Observou-se, né, uma melhora na função do braço em lactentes e crianças com até 3 anos, melhora na fraqueza muscular. Foi também observado uma melhora nos desempenhos dentro das próprias sessões e uma melhora na funcionalidade e no brincar quando o dispositivo não era utilizado. Então, veja que a função ela foi melhorada, de fato, não apenas quando a criança estava em uso da veste, mas também aquela melhora adquirida, ela era possível de ser identificada quando a criança não fazia uso da veste. Então, veja que é um recurso que facilitou o desempenho do terapeuta, né? O desempenho da terapia dentro da sessão, mas também dentro do contexto real. Essa é a grande sacada das vestes tecnológicas, tá bem? E aí eu trouxe para vocês o acesso, um link, tá? Esse link vocês podem acessar, vai levar vocês para o manual de como desenvolver uma play skin, né? Dentro da sua realidade. É uma vestimenta que pode ser adaptada, como eu falei anteriormente, para o contexto sociocultural que a criança está inserida, as questões de tamanho, né? Representatividade, expressão, tudo pode ser adaptado. Esse QR Code também leva vocês para esse manual, para que vocês tenham conhecimento de como é o desenvolvimento de uma vestimenta de baixo custo, certo? Que pode ter aí uma melhora dentro do contexto da reabilitação, ok? E aqui nós vamos para a terceira categoria e última categoria de wearables aplicados para o contexto da reabilitação, que são as vestes inteligentes. E aqui vocês já devem ter ouvido falar, certo? As vestes inteligentes, elas vêm ganhando espaço, porque para muito além daquilo que a nossa fichinha dentro do nosso ambiente controlado pode nos mostrar, as vestes inteligentes vão permitir um monitoramento contínuo e avaliação dentro de um contexto real, certo? E o que é que a avaliação dentro de um contexto real permite? Eu vou ter acesso a dados livres de vieses, que é aquele dado que, por exemplo, eu quero avaliar a velocidade da marcha aqui do seu José. E aí, quando eu digo, ó, eu vou avaliar o senhor aqui agora, você vai avaliar o seu ritmo habitual. E ele vai lá e altera o ritmo habitual dele, por quê? Porque ele quer um desempenho muito bom no final da minha avaliação, certo? Então, aqui não, aqui a gente vai ter o contexto real.
Quando, às vezes, a gente vai avaliar uma pessoa, ela, às vezes, já muda o ritmo respiratório dela, a frequência vai lá para cima e tudo mais. Então, é uma alteração que pode ser, que pode ocorrer justamente pelo fato da pessoa ter se dado conta que está sendo observada. Então, as vestes inteligentes, elas podem minimizar esses vieses, tá? Além disso, são recursos que nós podemos utilizar como auxiliares no processo de reabilitação, favorecendo o autogerenciamento, das condições de saúde. E o que eu quero dizer com isso? O indivíduo tendo ali é, domínio e acesso às suas informações de maneira contínua, ele vai se tornando, quer dizer, ele pode se tornar um corresponsável pela sua evolução clínica, porque ele está ali monitorando os seus resultados e ele pode se sentir motivado por ter acesso a essas informações, e a partir disso ele começa a evoluir mais, porque ele está ali engajado dentro do seu tratamento. E isso acontece de uma maneira muito natural. Vejam que, por exemplo, quando você está lá com o seu smartwatch e vai para a sua esteira, que você vê, ai, comecei aqui a queimar não sei quantas calorias. De repente terminou o treino, o que é que você faz? Vai lá, tira uma foto, Instagram. Por quê? Porque você ficou ali entusiasmado, motivado por aquela métrica. E por que não utilizar esse tipo de recurso junto aos nossos pacientes, não é mesmo? Vamos pensar nisso. Por que que esses recursos não podem estar lá junto da nossa terapia para fazer com que os pacientes estejam muito mais engajados na, na intervenção e fazer com que a melhora clínica dele de fato aconteça, porque agora transcendeu os muros dali do seu consultório. Então, hoje a gente está vivendo um momento super importante, tá? A gente vai chamar de quarta revolução industrial, né? De onde surge o conceito de saúde 4.0. Então, antes a gente teve ganhos lá na primeira revolução e na indústria 1.0, né? E aí hoje a gente está no que a gente chama de indústria 4.0, né? Nós temos os sistemas cibernéticos, nós temos máquinas dando comandos para que a máquina atue, para que chegue um dado momento que ela pare. Hoje a gente já tem dispositivo sonoro que conta a gota que cai dentro do copo para o usuário que tem uma limitação visual. Então, veja como a gente está evoluindo dentro do contexto da saúde para facilitar aí o manejo das condições e dando autonomia cada vez mais para os usuários, certo? Então, a saúde 4.0 é um momento que nós estamos vivendo no hoje, e a gente não pode ficar de fora enquanto profissionais da reabilitação, tá? Nós temos aí nossos principais recursos continuam sendo as nossas mãozinhas, poderosas mãos, enquanto fisioterapeutas, mas nós podemos agregar recursos tecnológicos para fazer com que os nossos resultados eles aconteçam de maneira mais acelerada. E aí, dentro desse contexto de saúde 4.0, surge um conceito muito importante, né, que é o chamado conceito de saúde imóvel. E ele entra dentro, ele abraça as vestes inteligentes, tá? Por saúde imóvel, nós vamos entender os cuidados médicos por processos eletrônicos e de comunicação. E esses recursos, esses cuidados, eles são utilizados desde o nível de pesquisa ali, fazendo rastreio populacional, um levantamento, um conhecimento da população. Esses cuidados também são prestados no tratamento e na prevenção de doença, para o estabelecimento diagnóstico e um dos pontos que mais nos interessam, né, que é na mensuração de resultados, ok? Então, saúde imóvel abraça uma infinidade de recursos, desde o telefone celular até um dispositivo acoplado ao corpo do usuário. Então, ganhando aí na frente uma categoria muito importante dentro do contexto das vestes inteligentes são os wearables, com um dos mais famosos eu trouxe para vocês, né? Que é o smartwatch ou relógio inteligente, que são o quê? São dispositivos, né?
hands-free, eles não exigem o manuseio ali do usuário. Eles oferecem uma medição precisa, são considerados não invasivos, eles têm conectividade IoT, o que significa não tem, ó, fiozinho interligando, tá aqui o celular se comunicando com o relógio e a informação que do celular vai chegar no computador. Então, esses recursos, esses dispositivos, eles permitem isso. Vocês veem, né, o quanto os relógios inteligentes, eles ganharam espaço. Então, há uma alta taxa de aceitação pelos usuários. Vejam aí que diversas marcas vendem, né, estão difundidos aí no mercado. Eles permitem uma comunicação direta com outros dispositivos e também permitem ilimitadas aplicações, né? Então vejam que hoje vem ganhando espaço a utilização de dispositivos vestíveis e inteligentes que, além daqueles recursos que estão ali puramente para dar aquela informação, eles podem ser utilizados de outra forma. E mais na frente eu vou mostrar para vocês como. Então, o que é que as vestes inteligentes apresentam para trazerem esses resultados, né? As vestes, elas oferecem medições precisas porque em seus interiores nós temos os sensores, tá? Os sensores são consideradas unidades sensoriais que detectam informações, e aí nós vamos ter unidades sensoriais que detectam informações de alteração de volume de vaso sanguíneo, tá? Alterações de movimentação. Nós vamos ter sensores de movimento, certo? Como acelerômetros, giroscópios, magnetômetros. A maior parte dos estudos hoje, dentro do contexto da saúde, utilizam acelerômetros triaxiais e giroscópios, na maior parte das vezes. A maior parte dos estudos, na verdade, utilizam acelerômetros triaxiais. Nós vamos ter também, dentro dessas categorias, sensores também de ambientes, mas aqueles que nos interessam são, em primazia, são os sensores de movimento, né, que vão nos dar informações sobre a movimentação dos usuários, ok? Além disso, nós vamos ter o sensor aqui, eu trouxe para vocês um exemplo, que foi o que eu mencionei anteriormente, o sensor de fotopletomografia, ou PPG, que ele nos dá informação de alteração de volume de vaso sanguíneo, né? E a partir disso nós vamos ter informação de frequência cardíaca, por exemplo. E aí, gente, esses sensores, eles podem nos dar métricas bastante importantes que nos revelam informações importantes sobre condições de saúde, como número de passos, detecção de quedas, sono, variabilidade de frequência cardíaca. Então, vejam que são métricas que nós podemos trazer para o nosso contexto e vamos aplicar e encontrar resultados que podem ser interessantes para a gente manter aí um monitoramento contínuo. Então, esses sensores ou vestes, eles podem estar numa abraçadeira, podem estar num óculos, num relógio, podem estar num anel, podem estar numa pulseirinha, numa cinta, certo? Então, há diversas formas a gente encontrar uma veste inteligente. Inclusive, numa própria veste, pode ser uma camiseta, pode ser um colar com um pingente com um sensor. Então, hoje a gente vê uma infinidade de aplicações de sensores que vão aí desenvolver ou integrar vestes inteligentes e são utilizados para diversos aspectos, seja na investigação de funções cerebrais, na identificação de alterações circulatórias, na identificação do comportamento do sono, na avaliação do tremor, no risco de quedas e também em funções como o equilíbrio. Então, diferentes aplicações podem ser obtidas a partir da utilização de uma veste inteligente. Então, dentro do contexto da saúde, hoje a gente vê mais que a maior parte das vestes inteligentes, ou wearables, né, os dispositivos vestíveis, estão relacionados à avaliação do envelhecimento, do monitoramento da saúde de uma maneira geral,
E vejam aqui uma doença neurológica que está em crescente investigação, né, nas aplicações, que é a doença de Parkinson. É uma das afecções que a gente vê o maior número de estudos com aplicação de wearables. Então, vejam, a doença de Parkinson, ela tem sintomas motores e não motores, né? E na maior parte das vezes nós utilizamos o que para avaliar, né? Nós temos a escala, o PDRS, que tem ali um número importante de questões, ela se subdivide em domínios, né? E é a partir dela que nós vamos observar como é que está a evolução clínica do indivíduo. E o que é que se tem visto, né, dentro do contexto das aplicações da doença de Parkinson a partir da investigação com wearables? A maior parte dos estudos, né, é, investigam como é que está aí a questão da movimentação corporal. A maior parte dos estudos investigam o comportamento dentro do contexto da marcha ou do desempenho dentro do teste do Time Up and Go. E a quantidade, né, de estudos de indivíduos que nós temos, o N ainda é baixo dentro desses estudos, tá? A maior parte desses estudos que investigam a utilização de dispositivos vestíveis na avaliação ou no monitoramento da doença de Parkinson, ainda a maior parte deles utilizam um N menor do que 15. Então, vejam, dentro do contexto do desenvolvimento de um dispositivo, né, voltado para isso, de uma tecnologia, ela precisa passar por etapas, né, de avaliação. E vejam que para um teste acontecer, é necessário um N de 30 a 200 usuários, tá? Quando está ali numa fase pré-clínica, é que a gente está ali num N ainda baixinho, de 1 a 10, e quando tô ali, meu Deus, mas o que é que a gente vai investigar dentro do contexto da doença de Parkinson, tá? Então, são questões importantes para a gente pensar que o processo de desenvolvimento, que as tecnologias elas ainda estão emergindo, né? Que a gente está engatinhando e que a gente precisa passar por todas essas etapas para a gente poder chegar a ter uma resposta. É esse recurso, essa métrica que vai nos oferecer o melhor resultado, tá? Então, a gente tem que sempre pensar qual o sintoma, qual o sensor e qual a localização corporal ideal para isso. E a gente ainda não tem a resposta adequada. Por quê? Porque a maior parte dos estudos, o que é que eles vêm fazendo? E cada um deles está testando uma posição corporal diferente, está testando um sensor diferente, está investigando um sintoma diferente. Então, fica difícil da gente unificar e ter essa resposta precisa. Mas veja aqui um exemplo desses estudos, dentro do contexto da doença de Parkinson, que investigou a utilização de um sensor dentro de acoplado a um tênis, certo? Para investigar parâmetros da marcha. E o que é que esse estudo ele fazia? Ele avaliou indivíduos, inicialmente fez um recorte transversal, e avaliou, mas também acompanhou por um período que variou até 45 meses, variou de usuário para usuário. E o que é que eles puderam observar? Que a avaliação médica do domínio motor, né, da marcha, a partir da UPDRS, ela comungava com os achados de alteração que o dispositivo ele conseguia nos dar, certo? Então, qual é a grande sacada desse estudo? Que um dispositivo, um sensor acoplado ao tênis do usuário, ele pode nos ajudar, a partir do uso do dia a dia, da gente identificar, olha, seu José, ele começou a diminuir o comprimento da passada dele. Seu José está andando mais lento, porque a gente já sabe que os resultados preliminares, eles sugerem que um dispositivo inserido dentro do tênis, ele pode ser sensível para identificar essa métrica, que vai estar lá dentro do contexto real do usuário, não apenas naquele recorte no momento da avaliação lá no cenário clínico, certo? Outro estudo, esse aqui é um estudo de desenvolvimento, né, que acoplava sensores
na coluna do indivíduo e ele tinha o objetivo de identificar a instabilidade postural e modificações na rigidez axial do indivíduo. Mas esse estudo aqui é puramente de desenvolvimento tecnológico e nós ainda estamos engatinhando nesse sentido, mas vejam como é importante é, a gente ver a infinidade de aplicações que nós já temos. E vejam, ó, que as informações obtidas por esse sensor, eles são transmitidos via Wi-Fi para um computador. Ou seja, não é uma informação de um para um, não é uma informação que está ali somente no indivíduo que eu vou ter acesso depois. Não, ela está o tempo inteiro me mandando essa informação para um dashboard, né, para uma tela de computador. Então, esse é um cenário importante. No contexto do AVC, né, essa revisão sistemática mostrou que a maior parte dos estudos, eles utilizam, hoje em dia, né, uma revisão de 2021, então é recente, utilizam acelerômetros, monitores de atividade física e sensores de pressão, na maior parte das vezes, para monitorar indivíduos pós-AVC, e a maior parte desses estudos estão relacionados à avaliação da marcha com parâmetros espaço-temporais, certo? E no contexto da mobilidade, tá? A maior parte desses estudos, eles trabalham com métricas como contagem de passos, e desempenho em testes específicos. Então, vejam que a gente tem aí formas de avaliar os nossos pacientes pós-AVC a partir de métricas muito simples, que a gente pode obter de fácil acesso. Eu vou mostrar como para vocês. Aqui é só mais uma forma de mostrar para vocês a infinidade de aplicações que nós temos. Aqui, essa luva, ela foi desenvolvida com 7 sensores, tá? E aqui, 2 foram acoplados no braço do usuário. E o objetivo desse estudo foi avaliar indivíduos em fase aguda, pós-AVC, e eles queriam identificar se o comprometimento de função de membro superior, avaliado pela Fugl-Meyer, ele correspondia com as informações identificadas a partir dessa luva, em 7 testes específicos. A Fugl-Meyer é uma escala imensa, que tem não sei quantas, tem infinitas formas. Eu esqueci agora a quantidade específica de testes avaliados, me perdoem. Mas nós temos uma quantidade importante de testes a serem avaliados a partir da Fugl-Meyer, e aí a luva, apenas com 7 funções específicas, foi capaz de identificar mudanças, né? Mas ainda são necessários outros estudos para que se tenha de fato uma resposta, né, sobre as informações quantitativas obtidas a partir de um instrumento como esse, que poderia tornar aquela avaliação extensa da função do membro superior muito mais curtinha. E aí, gente, eu trouxe outro estudo para vocês aqui, que avaliou, fez uma investigação, né, da validade de dispositivos de saúde móvel para contagem de passos em indivíduos, né, em estágio crônico pós-AVC. E o que é que esse estudo eles nos trouxe? Que os dispositivos Google Fit, Pacer, iPhone, Pacer, Android e Fitbit Ultra, eles são válidos para quê? Para que a gente possa obter informações sobre contagem de passos em indivíduos pós-AVC em fase crônica. E por que que essa informação é importante? Gente, a contagem de passos hoje em dia, o número de pesquisas que utilizam essa métrica hoje em dia vem crescendo de maneira absurda desde o contexto da saúde pública, certo? Desde o contexto de avaliação de condições crônicas. Pensem comigo, tem uma revisão sistemática, eu acho que ela é de 2017, ela viu que indivíduos pós-AVC andavam até 8.000 passos, era o máximo ali que eles davam, né? Chegava a dar até 8.000 passos por dia. Quando a gente compra esses reloginhos, a primeira métrica que vem lá, né? Ou o relógio vibra quando a gente atinge o quê?
10.000 passos, né? Então, observem que, na média, né, naquilo que é preconizado, nós ainda, os nossos pacientes, eles ainda costumam ficar um pouco abaixo. E isso repercute um sinal de inatividade física e que favorece o sedentarismo, né? Então, nós temos que tornar os nossos pacientes cada vez mais ativos, não indivíduos que fazem ali apenas fisioterapia dentro do nosso contexto controlado. E utilizar essas métricas de aplicativos que são inclusive gratuitos podem aumentar a adesão ao tratamento e a fazer com que os indivíduos se tornem mais condicionados, pode fazer com que os indivíduos pós-AVC eles engajem mais, se motivem, eles podem fazer competição entre eles, e isso pode favorecer a atividade física dentro dessa população, tá? Tem estudo que, inclusive, categoriza os usuários de acordo com a quantidade de passos que ele dá por dia. Então, é que eu posso compartilhar com vocês em outro momento. Então, vejam a importância dessa métrica e que a gente tem aplicativo disponível de maneira gratuita que a gente pode baixar ou solicitar que o nosso paciente baixe e ele pode fazer uso, coloca o dispositivo ali na calça, né, junto do corpo dele, tá ali no celular, ele vai observar. Você pode estabelecer uma meta para ele ou ao fim desse dia, você vai precisar ultrapassar, chegar a 8.300, daqui a 2 dias, 8.500, e assim a gente vai aumentando ali o autogerenciamento da condição clínica dele, tá bem? Então, essa é uma das grandes é, uma das grandes aplicações da saúde móvel dentro do contexto da reabilitação que está aí de fácil acesso, que a gente não pode aí dizer. Hoje a quantidade de pessoas que têm celular são incontáveis, né? Então vamos pensar em formas de utilizar essa métrica aí dentro da reabilitação, ok? E aqui outra forma, gente, de investe inteligente, que eu gostaria de apresentar para vocês, que foi projetada dentro de um macacãozinho para recém-nascidos, certo? E o objetivo desse estudo foi desenvolver um dispositivo que fosse capaz de identificar o posicionamento em que os pais colocavam a criança, que era para ver o quê? Se aqueles movimentos, eles eram preditores de um possível atraso que a criança pudesse ter, em virtude de passar muito tempo em uma posição só, certo? Então, vejam que a gente vai engatinhando para ir conhecendo ainda mais, cada vez mais, o perfil dos nossos usuários a partir de métricas de contexto real, de realidade. Então, essa é a realidade da saúde 4.0 que se aproxima cada vez mais da nossa realidade. Mas eu não poderia sair hoje sem falar aqui com vocês sobre a utilização desses dispositivos dentro do contexto da gerontologia, certo? Então, a Sociedade Internacional de Gerontotecnologia afirma que a sustentabilidade de uma sociedade em envelhecimento, assim como nós vivemos hoje, né? Nós vivemos o envelhecimento populacional, ela se reflete na capacidade de criação de ambiência tecnológica. E o que seria essa criação de ambiência tecnológica? Desenvolver cenários que levem em consideração os aspectos físicos e cognitivos específicos dos nossos idosos, tá? Então, caiu por terra aquela ideia de que o idoso ele não consegue manusear, ele não consegue se aproximar da tecnologia, muito pelo contrário. Essa é uma realidade que nós temos que enfrentar e nós temos que favorecer esse ambiente, porque a sociedade está envelhecendo, nós temos que buscar formas de manter esse envelhecimento saudável, e a tecnologia pode agregar a isso, tá? Então, eu gostaria de mostrar para vocês aqui um sistema que nós desenvolvemos na Universidade Estadual da Paraíba, chama Sênior Saúde Móvel. Eu tive a grande honra de participar de quando tudo ainda estava engatinhando, né? Fui uma das sócias fundadoras da Sênior. E na Sênior, nós desenvolvemos um aplicativo móvel que se comunicava com um dispositivo vestível. E tudo aconteceu ainda no contexto da pandemia, quando
a gente não podia estar dentro da casa das pessoas, né? Então, enquanto profissionais, e aí nós desenvolvemos esse sistema que permitia a comunicação de um dispositivo vestível com um aplicativo de celular. Esse aplicativo móvel, ele tanto era alimentado com as informações adquiridas pelo dispositivo vestível, quanto por informações que podiam ser inseridas dentro do próprio aplicativo, como é, peso, altura, para que a gente tivesse a obtenção de outras métricas, e essas informações ficavam disponíveis para um profissional de saúde dentro de um dashboard, certo? Então, esse sistema se chama Senior Saúde Móvel. É um sistema que aqui está a imagem do aplicativo móvel para vocês que nós desenvolvemos aqui. Esse aplicativo móvel foi fruto do meu mestrado, o sistema todo. É, e as outras métricas, como a variabilidade de frequência cardíaca, né, o sistema, foi fruto do doutorado de outra colega minha, né, que hoje está à frente da Sênior. Então, hoje esse sistema, ele é utilizado em diferentes instituições a nível de pesquisa, mas também empresas já adquiriram para o monitoramento de idosos, para favorecer a reabilitação dentro do contexto da fisioterapia. E nós temos diferentes recursos dentro dele, né, como a avaliação de despertares noturnos, né, quantas vezes o idoso ele levanta durante a noite, e aí a partir disso nós levantamos hipóteses e fazemos avaliações de outras métricas, como a noctúria, por exemplo, risco de quedas, né, que o idoso tem bastante à noite, a variabilidade de frequência cardíaca, o relógio, ele por si só, ele dá informação de frequência cardíaca, mas aqui no NUTS foi desenvolvido um algoritmo que faz a avaliação da variabilidade, o quanto essa frequência cardíaca varia. Nós sabemos que essa informação ela está associada a outros desfechos, por exemplo, um idoso que tem uma variabilidade de frequência cardíaca menor, ele tem uma tendência maior a ter um prejuízo cognitivo, por exemplo. Então, nós estamos monitorando essa variabilidade de frequência cardíaca, a velocidade da marcha, que é uma métrica que a gente precisa estar ali ainda com o recurso, calculando o espaço. Aqui nós temos a informação propriamente dita, né, de quanto ele percorreu e em quanto tempo. Enfim, e outras aplicações. É um sistema bastante completo, mas que está em constante crescimento e implementação de novas aplicações, tá? E nós publicamos, né, esse estudo que fez a investigação da variabilidade de frequência cardíaca a partir de um dispositivo comercial desenvolvido no mercado e as informações obtidas a partir do algoritmo desenvolvido aqui no NUTS, ela correspondeu aos achados do considerado padrão ouro na avaliação de variabilidade de frequência cardíaca. Outro estudo que nós publicamos recentemente foi o protocolo de revisão sistemática para avaliação de estudos que investigam o monitoramento da sarcopenia a partir dos dispositivos vestíveis e estamos caminhando na produção de muito mais. Algumas barreiras, como vocês podem ver, podem limitar a aplicação dos dispositivos vestíveis dentro do contexto da reabilitação, no sentido das vestes inclusivas, né? Sempre considerar o estilo, o caimento e a faixa de preço. Tudo isso vai encarecer ainda mais. Dentro do contexto das vestes de suporte, o volume, a rigidez, a estética e o uso inviável nas atividades de vida diária. E nas vestes inteligentes são consideradas como barreiras o alto custo, as incompatibilidades entre plataformas, o tempo necessário para fazer as configurações e carregamento, a aceitabilidade e o estigma que pode ainda acontecer pela sensação de estar sendo monitorado ali 24 horas por dia. Tá? Então, diante de tudo isso que foi discutido hoje aqui, nós podemos ver que os sistemas de monitoramento têm bastante potencial, que as vestes ou dispositivos vestíveis têm bastante potencial dentro do contexto da reabilitação, mas não podemos esquecer que usabilidade é um dos requisitos fundamentais. Nós precisamos da avaliação e do feedback do usuário para identificar se aquilo está sendo de fato útil e que está favorecendo o dia a dia do usuário, ou se de fato não é algo aplicável. E a perspectiva, pessoal, é de cada vez mais nós prestarmos um serviço cada vez mais individualizado. Esse é o grande diferencial.
porque nós vamos conhecer cada vez mais as individualidades a partir das mensurações de informações que são obtidas dentro do contexto real do usuário, certo? Eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Aqui estão, algumas informações. Vocês podem entrar em contato através do e-mail se quiser acesso a algum dos materiais que eu disponibilizei aqui ou outro que eu tenha mencionado, o meu Instagram, e a partir de agora eu fico disponível para caso alguém tenha alguma dúvida.